Olá, eu sou o padre Evandro Landri, da Arquidiocese de Palmas, Tocantins. Sou mestre em Teologia e Ciências Patrísticas pelo Instituto Patrístico Agostiniano de Roma. Então, é uma grande alegria participar desse congresso de patrística. O tema escolhido para hoje é a perseguição ao nome cristão nos escritos de São Justino Mártir. Tudo o que eu vou falar está baseado na minha dissertação de mestrado, que foi exatamente sobre o mesmo tema. O tema foi as apologias de Justino Mártir e os apologistas do segundo século contra a perseguição ao nome cristão. Quando nós falamos de padres da igreja, talvez na mente de algumas pessoas venha a ideia de que todos foram sacerdotes, porque padres, não, mas não é esse o sentido. Por exemplo, Justino Mártir não foi sacerdote. Ele foi filósofo. A palavra padres, que vem do latim, que por sua vez também vem do grego, né, quer dizer pais, os pais da fé. Então nós tivemos o grupo de padres que vieram logo após os apóstolos, chamados padres apostólicos, que alguns deles, por exemplo, nós temos, né, São Policarpo de Esmirna, Santo Inácio de Antioquia, São Clemente Romano, que foi inclusive Papa. São Policarpo de Esmirna foi discípulo de João Evangelista, João Apóstolo. Então, bem logo após, então esse primeiro grupo de padres da igreja, eles são chamados de padres apostólicos porque foram discípulos ou tiveram contato direto com os apóstolos. Aí depois nós temos um segundo grupo do qual pertence exatamente Justino Mártir, os padres apologistas, que vem da palavra apologia, né? Que essa palavra vem do grego, apologia, que quer dizer defesa. Então foram os padres que defenderam os cristãos durante a perseguição, ou melhor, as perseguições, porque foram várias, né? Então os mais famosos são o próprio Justino Mártir, né? Atenágoras, esses escreveram em grego, Tertuliano, que escreveu em latim, Minúcio Félix e outros, né, para citar alguns somente. Então, falando um pouquinho, de forma muito breve, sobre a vida de Justino Mártir. Nós temos dados que o próprio Justino nos apresenta nos seus escritos. Justino escreveu, que nós temos hoje, pelo menos aquilo que chegou até nós, 3 obras. 2 apologias, portanto, 2 defesas da fé, e uma outra obra chamada Diálogo com Trifão. Então, para a gente saber um pouquinho da vida dele, nós podemos, os dados biográficos dele, existentes, de Justino, são bem confiáveis porque são apresentados pelo próprio São Justino. Ele vai dizer, no início da sua apologia, na primeira apologia, capítulo 1, parágrafo 1, eu, Justino, filho de Prisco, que o foi de Báquio, originários de Flávia Neápolis, cidade da Síria, Palestina. Né, hoje essa cidade, Flávia Neápolis, ela se cita, né, em Naplusa. Hoje, né, a cidade chama Naplusa, mas ela foi, né, na época tinha esse nome, foi fundada em 72 pelo imperador Vespasiano. Né? Então, nós sabemos aqui o nome, inclusive, do pai dele e do avô. Então, os dados aqui são bem concretos. Quanto em relação à data de nascimento dele, nós não temos uma base, mais ou menos no ano 100, ele nasce, tá certo? E morre martirizado, né, sob o imperador Marco Aurélio, no ano 165. Então, nós estamos bem no início do cristianismo. Se ele morreu em 165, está no segundo século, né, bem no comecinho, muito próximo ao início da igreja. Então, as 2 apologias que ele escreveu é para combater o que os pagãos falavam contra a fé. Alguns defendem que, na realidade, a segunda apologia nada mais é do que um complemento da primeira, que seria talvez uma única apologia em 2 partes, sendo que a primeira parte é bem mais longa. E depois nós temos a outra obra, o Diálogo com Trifão. Trifão é um judeu
Então ali também ele faz uma espécie de apologia, mas não contra os pagãos, contra as acusações que vinham da parte dos judeus. Então a igreja tinha, além dos problemas internos para serem resolvidos, as heresias que tinham naquela época, ela tinha ainda que combater o que era dito contra os cristãos, tanto da parte dos pagãos quanto da parte dos judeus. Então os padres trabalhavam muito nesse período para defender a fé, né, para que a fé seja vamos dizer, chegasse até nós e fosse realmente vivida bem. Então, para a gente não perder muito tempo, nós já vamos pegar aquilo que é a base. Por quê? Talvez você já se perguntou ou já pensou, talvez estudando um pouco de história da igreja, por que que os cristãos foram perseguidos e os judeus não? Os judeus também não adoravam o imperador. Os judeus também não adoravam os ídolos, os falsos deuses romanos. Por que que os cristãos não tiveram o direito de exercer a sua fé em Jesus Cristo, enquanto que os judeus sim? Então vamos partir por esse princípio para a gente compreender tudo. A palavra cristão, a própria palavra cristão, que vai aparecer pela primeira vez, nós vamos ver lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 26, que fala que lá na cidade de Antioquia foram chamados pela primeira vez com o nome de cristãos. Mas esse nome, a princípio, era um nome que tinha um sentido negativo. Tanto é que você vai ver o nome cristão aparecer na Bíblia somente 3 vezes. São Paulo nunca usou o nome cristão. Pode ler todas as cartas de São Paulo, chamado Corpus Paulinos, e você vai ver que São Paulo nunca usou esse termo. Por quê? Porque a princípio a palavra cristão era tido como algo pejorativo, como algo negativo. Nem os próprios cristãos usavam. Então vai aparecer 3 vezes só na Bíblia. Atos, capítulo 11, versículo 26, Atos 26, 28 e depois primeira carta de São Pedro, 4, 16. Fora isso, não vemos mais nada. Alguns padres usaram esse nome cristão, né? Principalmente Santo Inácio de Antioquia, que é o bispo de Antioquia, que foi a cidade onde a primeira vez apareceu o nome. E depois os apologistas vão usar muito, vão falar muito, porque eles buscam defender o nome cristão. E nós vamos entender por que eles querem defender o nome cristão. É importante entender isso. Então, tenha isso em mente. No início, o nome cristão não era tido com bons olhos. Por quê? Talvez pela ligação de que Jesus morreu na cruz. E a cruz era para quem? Para bandido. Tá? Então, talvez tivesse essa ligação também. Como é que eles estão seguindo um homem que morreu na cruz? Então, eles são também bandidos. Então, já tinha um certo preconceito em relação ao nome. Não sei se você está conseguindo acompanhar o raciocínio, para que nós possamos entender a que ponto chega a questão da perseguição ao nome. Então, tenha isso em mente, tá? Eu não vou contar, porque a gente não tem tempo, como é que surge o nome cristão, tem tudo isso. Como é que o nome surge, por que que tinha essa ideia um pouco negativa, tá? Mas infelizmente não temos tempo. Outra coisa importante, nós precisamos entender que as perseguições contra os cristãos, ela foi de um período muito longo. Ela começa basicamente em 64 com Nero e vai terminar praticamente com o Edito de Milão em 313. Então foram quase 300 anos de perseguição contra os cristãos. Uns períodos mais fortes de perseguição, alguns períodos de paz, mas 3 perseguições foram muito fortes. A de Nero, ali no começo, tanto é que Pedro e Paulo morrem sob Nero, são martirizados no ano 67. Então a partir de 64 começa a perseguição. Depois a perseguição de Décio, em 250, esses são os imperadores, e ali 303 até 305, Diocleciano, que foi com certeza uma das piores perseguições, uma das mais cruéis perseguições do período do Império Romano. Depois 313 tem o Edito de Milão, onde a fé passa a ser reconhecida, a fé cristã, como uma religião lícita, ou seja, ela é permitida pelo Estado, coisa que não era antes, tá certo? Então, para nós entendermos isso daí, eu vou ler o que seria, vamos dizer, da apologia, das 2 apologias de Justino. O capítulo 4 resume tudo aquilo que ele estava buscando defender. Tanto é que só nesse capítulo ele vai aparecer 10 vezes a palavra nome.
Então você vê que a perseguição realmente estava ligada ao nome. Depois nós vamos entender o que quer dizer isso. Então eu vou ler o texto, que é importante, porque aqui o próprio Justino está falando. Então, a primeira apologia de Justino, capítulo 4. A imposição de um nome não se julga nem boa e nem má, prescindindo dos fatos que estão sob o mesmo nome. Ora, em relação ao nome pelo qual nos acusam, nós somos ótimos. Mas, dado que não achamos justa a pretensão de sermos absolvidos por causa do nome, quando se demonstra que somos maus, do mesmo modo, se não se encontram motivos de injustiça devido ao nosso nome e ao nosso estilo de vida, é vosso dever empenhar-vos para não sofrer uma justa condenação por ter condenado injustamente a inocentes. Não é racional, de fato, fazer originar do nome elogio ou desprezo, se não se pode provar, a partir das ações, algo de bom ou de mal. E, de fato, vós não condenais todos os acusados que aparecem diante de vós, se antes não é provada a culpa deles. Ao contrário, em relação a nós, aceitais o nome como prova, sendo que, se for pelo nome, deveríeis antes condenar os nossos acusadores. Somos acusados, de fato, de ser cristãos, mas não é justo odiar aquilo que é bom. Ao contrário, se algum dos acusados renega por palavras, afirmando não ser cristão, vós o colocais em liberdade, já que não tem nada mais que prove a sua culpabilidade. Ao passo que alguém confessa ser cristão, vós o condenais por esta confissão. Enquanto que precisaria examinar a conduta tanto daquele que confessa quanto daquele que renega, para que fique claro pelos fatos que tipo de homem é cada um. Assim, como nos dão um bom exemplo aqueles que aprenderam de Cristo Mestre a não renegar quando são interrogados, do mesmo modo aqueles que vivem mal dão boas razões para aqueles que querem acusar indiscriminadamente todos os cristãos de impiedade e injustiça. Mas nem mesmo neste caso seria justo. Existem alguns de fato que se arrogam o nome e a aparência da filosofia, mesmo não fazendo nada que seja digno deste apelativo. Sabeis bem que se denominam com um único nome de filósofos os antigos que professaram e ensinaram também doutrinas opostas. Alguns entre eles professam o ateísmo, para não falar dos poetas que cantam a devassidão de Zeus e de seus filhos. E aqueles que seguem estas doutrinas não são excluídos por vós, mas antes dais prêmios e honras para aqueles que com belas palavras blasfemam contra as divindades. Aqui você vê que ele fala muito do nome. O que estava acontecendo naquele período? Quando os cristãos eram presos, a única pergunta que era feita é: tu és cristão? Se a pessoa dizia sim, ele era condenado imediatamente. Se ele falasse não, renegasse a fé, ele era posto em liberdade. Então, o que os apologistas, que são esses defensores, quando eu falar apologista, entenda defensores. Os defensores da fé diziam que deve ser julgado. Se ele fez algo errado, sendo cristão ou não, mas vamos pensar no cristão. Ele é cristão. Ele fez algo que é contra a lei, que ele seja julgado e condenado. Pronto. Agora, simplesmente você chega ali diante do juiz e ele te pergunta: você é cristão? Sou. Pronto, você era condenado. Não via-se realmente os crimes que eles diziam que estavam atrás do nome de cristão, tinha sido cometido por aquela pessoa, que nós vamos saber quais eram os crimes que geralmente eram imputados contra os cristãos. Isso daqui é só para a gente entender. Então ele começa, ele está no início da apologia dele, dizendo exatamente isso: olha, vocês estão simplesmente nos acusando injustamente, sem saber se nós cometemos o crime ou não, simplesmente porque nós dizemos que somos cristãos, e vocês não analisam mais nada, não vão atrás de ver se eu cometi algum crime, ou se eu sou bom. Aqui ele fala, por que ele usa o termo bom e ótimos? Porque a palavra Christos, no grego, que é Cristo, era muito semelhante por causa da pronúncia. Tem
uma característica do grego chamada iotacismo, onde o e vira i. E eles tinham a palavra Crestos, que quer dizer bom. Então Crestos, na pronúncia ficava igual nós fazemos aqui no Brasil. Você não fala padre, você fala padre. Ô padre, vem aqui, você fala i no final. Se você pegar o nome de qualquer nome que termine com e, você vai ver que você fala i. Você fala, por exemplo, Neide, você não fala Neide. Algumas regiões do Brasil sim, mas a maioria do pessoal, quantidade, a gente fala um i no lugar do e. Isso chamava-se iotacismo. Então eles tinham essa palavra Crestos, só que eles pronunciavam também Cristos. E Crestos queria dizer bom. Então por isso que eles falavam, não é justo condenar quem é Crestos, quem é bom, né? Mas por que aquilo que eu dizia? Porque os cristãos foram perseguidos, enquanto os judeus não. Um simples fato. Quando Roma conquistava algum lugar, como foi o caso de Israel, que foi conquistado, eles tinham direito à sua religião. O povo que tinha sido conquistado, eles tinham direito a permanecer com a sua religião. Isso era chamada de Pax Romana. Então, quando Roma chegava no lugar, e aquele lugar se submetia a Roma, não tinha problema nenhum, eles poderiam continuar com a religião deles, porque eles acreditavam em tantos deuses, um deus a mais, um deus a menos, para os romanos, não fazia diferença. E eles tinham também a chamada Pax Deorum, então a paz com os deuses. Outro conceito importante que não se tinha naquela época, fé. Fé é um conceito cristão, gente. Para as religiões antigas, inclusive até para o judaísmo tinha um pouco disso, mas as religiões politeístas, que tinham vários deuses, era cumprir um rito. Então eu cumpri aquele rito, eu agradei aquele Deus específico, aquele Deus vai me ser favorável, ele vai me atender, ele vai vir em meu socorro. Então não existia questão de fé, eu creio em Zeus, eu creio em Júpiter, eu creio em Vênus. Não tinha nada de crer. Ele buscava o favor dos deuses. Então eu ofereço um sacrifício para aquele específico Deus, para que ele olhe para mim com bons olhos e me ajude. Então era cumprir um rito simplesmente. Não tinha nada de acreditar. Então o que eles tinham medo? Por isso que eles buscavam a Pax Deorum, a paz com os deuses. Que aquele Deus não se irritasse com eles e de alguma forma se vingasse dos romanos. Então quando chegou lá, os judeus eram um povo, era a terra de Israel. Então eles tinham direito a fazer o seu culto ao Deus judaico, ao Deus de Israel, sem problema nenhum. Mas os cristãos, nós vamos ver pelos escritos da época, por exemplo, a carta de Diogneto. Diogneto ele vai dizer assim, o autor, né? Não sabemos quem é o autor, mas esta carta de Diogneto ele vai dizer, em poucas palavras, assim como a alma está no corpo, assim os cristãos estão no mundo. A alma está espalhada por todas as partes do corpo e os cristãos estão em todas as cidades do mundo. Então, o que ele vem dizer aqui? Ele vai falar que, embora os cristãos estejam em todos os lugares do mundo, eles não têm território aqui, o território deles é o céu. Então, o que acontece? Diferente dos judeus que tinham um território, que era um povo e por isso tinha direito à sua religião, os cristãos não eram um povo, eles estavam em vários lugares, eles estavam em toda a terra, então eles não eram reconhecidos como um povo, por isso eles não tinham direito a prestar o seu culto ao seu Deus específico, que no caso era, né, a Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, eles até tentaram que o Senado romano aceitasse Jesus Cristo como um Deus, mas não foi aceito. Então, por isso, os cristãos eram obrigados a adorar os deuses romanos, porque eles não eram um povo, e também prestar culto ao imperador, ao gênio do imperador, que a gente dizia assim, né? Essa era a forma que se dizia. Então, o que acontece? Devido a isso, os cristãos, por isso que eu falei, os judeus não foram condenados, embora fossem também monoteístas, adorassem o único Deus, não adorassem os deuses romanos, não adoravam também o imperador, eles não tinham esse direito, eles tinham esse direito porque eram um povo. Enquanto os cristãos, por não serem um povo, estarem em todas, vamos dizer, em todas as nações do mundo,
não tinham esse direito. Por isso começaram as perseguições. Como eu disse, a perseguição começa em 64, ali quando Nero bota fogo em Roma, em julho, segundo os historiadores da época. E quando o povo começa a dizer, foi um imperador que colocou fogo porque ele queria construir a Casa Áurea, a Domus Áurea. E aí o que acontece? O povo começa a se revoltar. E ele pega um bode expiatório. Quem? Os cristãos. Ele fala, não foram os cristãos. E ali começa toda a perseguição. Então, existia esse problema, tá? Que os cristãos não tinham direito a essa vamos dizer, a essa adoração, né? E aí começa toda a perseguição. Quais eram as acusações que estavam atrás do nome cristão? E que Justino pedia que aquilo fosse confirmado. Então, o próprio Justino vai trazer para a gente isso. Vamos lá. Então, a primeira acusação era de ateísmo. Aí ele vai dizer na primeira apologia dele, sempre na primeira apologia, capítulo 6. Por isso, também nós somos chamados de ateus. E tratando-se desses supostos deuses, confessamos ser ateus. Não, porém, do Deus verdadeiríssimo, Pai da justiça, da castidade e das outras virtudes, no qual não há mistura nem maldade. A Ele e ao Filho, que dele veio e nos ensinou tudo isso, ao exército dos outros anjos bons e os que os seguem, eles são semelhantes, e ao Espírito profético, nós cultuamos e adoramos, honramos com toda razão e verdade, e ensinando generosamente a quem deseja sabê-lo a mesma coisa que aprendemos. Então, por que eles eram acusados de ateísmo? Porque não adoravam os deuses romanos, então eram ateus, ou eram acusados também, eles davam dois nomes de impiedade, tá? Esses dois nomes. Aí ele fala, em relação ao Deus de vocês, nós somos ateus mesmos, não adoramos. Depois eles eram acusados também, vou aqui resumir um pouquinho, de iniquidade e mau comportamento, porque eles depois vão ser acusados de antropofagia, ou seja, de comer a carne humana. Por quê? Porque eles sabiam, eles não conheciam a celebração eucarística, então eles ficavam sabendo que se comia a carne de alguém, a carne de Cristo. A Eucaristia, que até hoje nós acreditamos, isto é o meu corpo, o corpo de Cristo. Então os pagãos ouviam e falavam, gente, eles comem o corpo de um homem. Então eles eram acusados de antropofagia, acusados de serem ateus, acusados de incesto. Por quê? Porque tinha o beijo da paz, e como eles se tratavam de irmãos, eles entendiam assim, são irmãos? Como assim eles estão se beijando? Era um beijo dado no rosto, né? Então todas essas acusações entravam aqui também na questão do mau comportamento, que era tido como se eles fizessem isso, e até de orgia, eles acusavam os cristãos de praticarem orgias, né? Então todas essas coisas, e deslealdade com o Império Romano. Por quê? Porque no Império Romano eles deveriam adorar o imperador. Como eles não adoravam o imperador, o que acontecia? Então se entendia que eles não eram leal ao Império Romano. Diante de todas essas acusações, Justino, Tertuliano, Atenágoras, Minúcio Félix, todos diziam, gente, não, então quando a pessoa chegava lá e perguntava, você é cristão? Ele era condenado porque já se entendia que ele tinha cometido tudo isso. Antropofagia, incesto, deslealdade, impiedade, ateísmo. E aí o que os apologistas falavam? Não, tem que ser verificado se ele cometeu. E se ele cometeu, tudo bem. Mas não só porque ele se diz ser cristão. Então eles não iam atrás. A partir do momento que a pessoa confessava ser cristão, eles já julgavam que você tinha cometido tudo isso. E os apologistas falavam, não, tem que verificar. Se cometeu, deve ser condenado. Mas se não cometeu, deve ser libertado. Então não bastava, então eles só perguntavam, por isso que eles só perguntavam, tu és cristão? Sim, e era condenado. Então os apologistas batem muito nessa tecla para que seja libertos depois de um julgamento justo, coisa que não era feito. Agora, foi bom por um lado também que Justino traz para nós duas coisas importantes. Como era o batismo naquela época, ele escreve, essa primeira apologia foi escrita em 155,
Então, bem no início do cristianismo. E ele traz no capítulo 61, ele descreve como era o batismo. E depois do capítulo 65 até o 67 da primeira apologia, ele descreve como era a Eucaristia. E é tão interessante você ler e ver que é como a Eucaristia é celebrada até hoje, gente. E ele escreveu em 155. E ele traz, por que ele escreve sobre o batismo e sobre a Eucaristia? Para mostrar para os imperadores e para o povo romano que os cristãos não faziam nada de errado, que o batismo era uma coisa inocente, que o que eles se reuniam era simplesmente para louvar o Deus deles. Não tinha orgia, não tinha antropofagia, não tinha nenhum tipo de problema, nenhuma coisa, vamos dizer, ilegal. Mas infelizmente, na maioria das vezes, os apologistas não foram acolhidos naquilo que eles pediam. Muito pelo contrário, né? Como você nota, o próprio Justino morreu martirizado. Por quê? Porque os imperadores muitas vezes não acolhiam, não acreditavam. E muitas pessoas ali, né, acusavam os cristãos. Muitas vezes até inocentemente, a pessoa por pura raiva acabava acusando aquela pessoa, e diante da acusação ela era levada ao tribunal. E como ela não negava a fé, embora tiveram aqueles que negaram a fé. É importante entender, porque às vezes a gente fala nesse período de perseguição, nós achamos que todos foram homens de muita fé. Teve muito cristão que derramou o seu sangue por causa de Jesus, por causa da fé. Mas também existiram outros que deixaram totalmente de lado a sua fé. Então, para a gente terminar, resumindo, os apologistas simplesmente pediam isso, gente, justiça, que eles pudessem realmente passar por um julgamento verdadeiro, vendo se a pessoa cometeu todos aqueles crimes que muitas vezes por puro preconceito eles acusavam os cristãos, dizendo que eles fizeram e muitas vezes, claro, não cometeram, né? Então, se fosse encontrado cristão ou não, ele fosse julgado um criminoso, que ele fosse condenado. E se ele fosse uma pessoa justa, que ele fosse liberto, mas que ele não fosse simplesmente condenado pelo nome de cristão. Então, eu quero agradecer a você que nos acompanhou. Espero, teríamos muitas outras coisas ainda para serem ditas, teria bastante coisa ainda para falar, mas na realidade nós temos um tempo limitado. Mas eu te convido a pesquisar um pouco mais sobre a vida de São Justino Mártir, né? Principalmente você lê a primeira apologia, nós temos aqui no Brasil traduzido o documento, é fácil encontrar, né? A primeira apologia, inclusive, ela tem uma parte dela que está na liturgia das horas. Então você encontra facilmente tanto a primeira quanto a segunda apologia, o diálogo, né, com Trifão. Então todos esses documentos você encontra com facilidade. Mas eu te convido, assim que você puder, leia a primeira apologia, principalmente o final dela, para você ver a beleza da igreja, que durante milênios continua celebrando a Eucaristia do mesmo jeito. Então isso foi uma riqueza para nós, diante desta, como eu dizia, desta apologia, ele trazendo como era o batismo e como era a Eucaristia, celebrada todo domingo. Então a igreja durante milênios continua convidando o seu povo a celebrar a Eucaristia a cada domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição. Então que você possa também conhecer um pouquinho mais de São Justino Mártir, também dos outros padres apologistas, né? E espero ter contribuído um pouquinho para entender melhor a nossa história, a história da nossa fé, a história da igreja, desses cristãos que, mesmo sendo perseguidos, não abriam mão, né, da sua fé, permaneciam firmes mesmo sofrendo diante do martírio, diante da morte. Que Deus te abençoe, muito obrigado, e que você possa estar sempre conosco aqui no Congresso de Patrística. Muito obrigado.